O presidente Lula disse nesta quarta-feira, durante as solenidades alusivas aos atos de 8 de janeiro, que maridos são mais apaixonados por amantes do que pelas esposas. O comentário provocou risadas na plateia que acompanhava o evento. Ao longo do discurso, Lula também fez referências ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, STF, a quem chamou de Xandão. Vamos escutar o presidente. A demografia é uma coisa muito grande para quem ama a liberdade, para quem ama a cultura, para quem ama a educação, para quem ama a igualdade de direitos. Somente num processo democrático a gente pode conquistar isso. É por isso que eu sou um amante da democracia. Não sou nem marido, eu sou um amante da democracia, porque a maioria das vezes os amantes são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres. E eu sou um amante da democracia porque eu conheço o valor dela. Enfim, e logo depois ele brincou com o ministro Alexandre de Moraes sobre o apelido Xandão. Vamos ver. Escapei da tentativa, junto com o Xandão e com o companheiro Alckmin, sabe, de um atentado, de um bando, sabe, de irresponsáveis. Eu diria um bando de aloprados que acharam que não precisava deixar a presidência depois do resultado eleitoral e que seria fácil tomar o poder. Ou seja, eu fico imaginando se tivesse dado certo a tentativa de golpe deles, o que iria acontecer nesse país. Se eles estavam pensando em matar o presidente do Tribunal Eleitoral, o vice-presidente da República e a mim, ele não queria que continuasse ninguém da nossa cepa, Alckmin. Nós conseguimos escapar. Eu dizia para o Alckmin, eu acho que Deus é muito inteligente. E Deus falou, não é possível trazer esses 3 caras para cá, vamos deixar eles na terra, que eles vão dar mais trabalho lá do que vão dar aqui. O ex-presidente Jair Bolsonaro também aproveitou a fala para tirar uma casquinha. Vamos ver. Quer dizer, segundo Lula, maridos amam mais as amantes? Esse é o chefe da nação que fala de família? O que podemos esperar desse cidadão? A família é a paz da sociedade. Dispensa comentário. Sou apaixonado pela minha esposa, como com toda certeza, a grande maioria dos maridos. Um abraço a todos, Deus domine o Brasil. Vamos começar com Rodolfo Borges. Boa tarde. Como é que você viu essa fala? Como é que você viu? Não, já foi com os olhos, naturalmente. O que você achou dessa fala do presidente Lula? Boa tarde. A gente está, inclusive, com a enquete aí para perguntar se é machista. Eu não gosto muito de classificar assim, porque eu acho que essas classificações elas viciaram muito o debate. Aí você, para desqualificar o que o oponente disse, rotula de alguma forma. Mas, nesse caso, como o campo político do presidente Lula é quem mais utiliza esse tipo de rotulação, de fato é hora de rotulá-lo de machista por conta dela. Agora, o que eu destaco mais ainda até do que isso, é de que essa declaração, que foi feita de improviso, o Lula, inclusive, ele anunciou, vou aqui falar de improviso antes e depois vou ler o texto. E sempre que ele fala de improviso, dá algum problema. Nesse caso, ele sugeriu que é amante da democracia e o que nós entendemos, eu entendi pessoalmente, escrevi sobre isso, é de que ele não tem exatamente compromisso com a democracia, como teria, para seguir na metáfora, um homem casado com a democracia. E a prova disso é que nessa sexta-feira, hoje é quinta, amanhã sexta-feira, o governo Lula vai fazer parte da posse de Nicolás Maduro, que foi eleito ilegitimamente, ou vai tomar posse ilegitimamente após ter feito uma farsa eleitoral no ano passado. Pois é. Wilson Lima, a reação tímida ou bastante modesta, inclusive dos veículos de comunicação sobre essa fala do Lula, também causa uma certa estranheza. Olha, eu vou te falar uma coisa, meu caro. Se eu falo uma coisa dessa aqui no ar, eu vou pegar um pouco o gancho do Rodolfo, porque aqui, enfim, isso aqui é uma bancada de família. Eu tenho certeza, se você, Inácio, se você, Rodolfo Borges, ou eu, Wilson Lima, se nós falássemos alguma coisa dessa ao vivo, no dia seguinte eu tava todo mundo na rua, né? Não em relação ao veículo, mas às nossas respectivas casas, né? Assim, ou, no mínimo, ia todo mundo dormir no sofá, ia ser algo nessa linha, no mínimo, não é?
Tem duas questões aqui nessa fala do presidente Lula que eu acho que a gente tem que chamar a atenção, sem dúvida nenhuma, Inácio. Primeiro, esse silêncio coletivo. Eu acho que você não pode, independentemente se o presidente é de esquerda, de direita, de centro, fala uma bobagem dessa, tem que ser criticado, tem que levar porrada, não dá para admitir esse tipo de coisa, sabe? Nesse ponto, só vou discordar um pouquinho do Rodolfo, porque, assim, foi uma baita fala machista, na minha opinião. A devida venha, nesse caso eu classifico direto, porque se fosse com o outro, nossa, já teria representação da PGR, já teria PSOL enchendo o saco, já teria âncora daquele canal vermelhinho que ia passar a manhã inteira falando, é um absurdo, nananã. E agora o que se fala é que um problema de comunicação, porque o presidente da República falou de improviso. Gente, eu estou acostumado a falar de improviso. Eu falo todo dia com você, meu amigo do antagonista, você da BMC, o nosso grande Inácio, o nosso grande Rodolfo Borges. Pode deixar a tela dividida, porque eu acho que esse assunto é legal. Todo dia nós falamos aqui de improviso. Temos nosso roteiro, mas todo dia nós falamos de improviso. E a gente não chegou nem perto disso. Até porque se a gente chegar perto disso, no dia seguinte a gente está no olho da rua. Isso é coerência. É simples. Agora, a gente ficar passando o pano, porque falou de improviso. Essa história de falar de improviso, esse tipo de barbaridade, só mostra a figura que a pessoa de fato é. É tipo a história do camarada que faz alguma coisa e bebi, não sei de nada. Enfim, desculpa a forma exaltada, mas porque esse comentário foi de doer, viu? A liberdade que o Lula tem para dizer essas coisas é o que incentiva que ele continue dizendo. Isso explica em parte, porque por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, qualquer coisa próxima disso, de fato, seria um pandemônio. E aí tem que ficar se policiando e mesmo assim não consegue. O Lula, ele tem menos incentivo para se policiar. E aí, portanto, ao longo desse terceiro mandato inteiro, isso aconteceu, não foi só agora. E aí eu até faço a pergunta, Rodolfo. O Lula sempre foi tido como um grande orador, uma pessoa que domina os palcos, domina os palanques. Será que essa imagem está sendo arranhada justamente por ele, de repente, estar ficando parado no tempo, não está se atualizando em relação a valores e dando declarações infelizes de forma sucessiva? O Lula, ele tá tentando fazer o mesmo governo que ele já fez nos outros 2 mandatos, num período diferente, não apenas economicamente, mas cultural, mudou muita coisa. E ele, de fato, parece que é o mesmo, exatamente o mesmo. E é por isso que o governo não está dando certo do ponto de vista econômico, e é por isso que não está dando certo do ponto de vista da popularidade também. Então, assim, ele se revela de fato nesses pedaços e, assim, muito está caindo. Esse governo do Lula era para ser o governo da reabilitação dele. Ele se candidatou para se reabilitar depois de ter sido preso, mas não está conseguindo fazer porque está tentando fazer um governo antigo. Wilson, essa falta perdão, rapidamente, a falta de traquejo do novo Lula, do Lula 3.0, também está afetando porque aí no Congresso, aí em Brasília, porque justamente uma coisa que ele fazia muito bem era negociar com os políticos, algo que não se repetiu nesse terceiro mandato também, não é isso? Na prática, Inácio, o Lula saiu das negociações diretas. Essa que é a grande verdade. O governo Lula 1 e Lula 2, o presidente, ele estava lá, estava no tempo todo. Eu lembro, eu vou utilizar até uma metáfora de um deputado federal, outro dia ele conversando com ele sobre a articulação política, ele me falava, Wilson, no mandato Lula 1 e Lula 2, eu estava chateado, você podia estar chateado com o Lula. Nós chegávamos lá na Grande do Torto, o Lula nos recebia, a gente conversava, tomávamos uma cachaçinha, comíamos, resolvíamos as coisas e saía de lá contente, mesmo quando o acordo não era favorável ao Congresso, ao parlamentar. Agora não, o Lula mal quer receber a gente, terceiriza a tarefa, joga a responsabilidade para Alexandre Padilha, às vezes para a própria Janja. Então, assim, esse é o presidente que a gente tem hoje. Quer dizer, muitos desses problemas são fruto dessa terceirização de responsabilidades. E aí enfim, só para fechar, esse caso aí do Lula e de todo mundo atribuindo a falta de roteiro, é a nova versão daquela frase, né, daquele podcast, né? Não, foi mal, falei bobagem, foi mal, tava doidão. Sei, né? Agora verdade. Saímos do foi mal, tava doidão, foi mal, não tinha roteiro. Pois é.